Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui é o Alan Bimad. Muitos amigos aí, seguidores do Twitter, amigos do WhatsApp pedem bastante para eu começar a usar o canal para fazer vídeos, dar informações por aqui. Então, começando hoje, já pedindo aí para você dar o like, curtir aí o primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo aqui no Papo de Bola. Se puder, ative também o sininho, né, para receber notificação dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, chamem, recomendem o canal, que eu vou começar a fazer mais vídeos aí para vocês, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre as posições carentes no elenco do Flamengo, depois das contratações feitas, né? Acho que ao longo dos anos a diretoria do Flamengo mudou o pensamento e vem acertando muito, né, em termos de contratar jogadores que cheguem para jogar, né, não só recomposição, não só para repor, para compor o elenco. Acho que para compor o elenco o Flamengo já tem jogadores da base, faz um trabalho forte aí na base nos últimos anos, exatamente por isso. Então, para contratar um jogador que vai jogar 2, 3, 4 jogos na temporada, vai entrar em um ou outro jogo, é melhor você apostar em jogadores da base para compor o elenco, né, e não gastar outra quantia ou onerar a tua folha de salário. Então, esse ano, acho que ficou mais do que provado isso. O Flamengo, para mim, fez todas as contratações que o Flamengo fez. Foram contratações de jogadores que chegam para jogar, né? Indiscutivelmente, o Arrascaeta, o Gabigol, né? O Bruno Henrique é um jogador que, se não for titular, porque ele tem uma forte concorrência ali com o Vitinho, que eu acho que é um jogador que ainda vai deslanchar no Flamengo esse ano. É um jogador que eu vejo com potencial muito grande, um jogador que finaliza com as duas pernas, driblador, tem um drible curto muito bom. Falta confiança para o Vitinho. Tá ansioso, tá jogando no time de coração, sabe da cobrança, mas eu acho que ao contrário do que seria a lógica, né, que a concorrência pode atrapalhar, eu acho que no caso do Vitinho pode ajudar, porque ele pode entrar de forma mais leve, né, sabendo que a responsabilidade não está nas costas dele, né, e sim de vários jogadores de qualidade que o Flamengo tem hoje em dia. Então o Bruno Henrique tem a concorrência do Vitinho, tem a concorrência também do Arrascaeta, que pode atuar por ali pela esquerda, e se for para o lado direito, teria a concorrência do Everton Ribeiro e também do Berrio, que é um jogador que está voltando agora, depois de ter uma grave lesão. E o Rodrigo Caio, que é um zagueiro que, se o Flamengo trouxer, é uma das posições carentes que eu vou falar já. O Rodrigo Caio, mesmo que o Flamengo traga um zagueiro incontestável, é um jogador que, se não for titular ao lado desse zagueiro, é um jogador que vira e mexe vai atuar, vai ajudar, deve ser a primeira opção em caso de suspensão, lesão ou o que é que seja de outro jogador. E é um jogador que há pouco tempo era selecionável, jovem ainda, então que é uma contratação também que eu acho que já chega para jogar e ao mesmo tempo para ajudar o Flamengo nos próximos anos. Bem, dito isso, vamos analisar as posições carentes ainda nesse elenco do Flamengo, né? Que já era um dos elencos mais fortes do Brasil, continua sendo, né? Mais ainda agora com opções, principalmente opções ofensivas, mas ainda existem peças que precisam de uma atenção especial, né? Principalmente as laterais, que já é aí nos últimos anos é um pedido muito grande dos torcedores rubro-negros, e também que a gente da imprensa detecta essa carência no elenco. Além dos zagueiros, além dos laterais, esse zagueiro incontestável e o segundo volante, né? O Ilharão é um jogador que está muito longe de ser unanimidade, né? É um jogador que não é regular. Esse é o grande problema do Ilharão. Ele terminou o ano muito bem, é um jogador que tem uma capacidade muito boa de infiltração. Ele chegou há 2 anos atrás, se eu não me engano, tem um bom número de desarmes. É um jogador com potencial, mas é um jogador que ele não consegue manter uma regularidade, ele oscila bastante, e isso acaba fazendo com que, ao meu ver, o Flamengo precise
ter atenção nessa posição. O jovem Jean Lucas é um menino que eu vejo com muito potencial também, mas eu acho que cai um pouco na do Vitinho. Eu acho que ele está ansioso. Ele começou entrando no time titular do Flamengo muito bem, depois ele entrou numa Libertadores, não foi bem, e dali ele oscilou. Mas é jovem, é da idade, mas eu acho que é um jogador que ainda é para ser trabalhado. Então eu vejo como posições carentes hoje no Flamengo: segundo volante, um zagueiro incontestável e as laterais. Só que eu acho que para essas posições carentes o Flamengo precisa e deve continuar fazendo contratações iguais, do mesmo nível que foram feitas até agora. Jogadores que cheguem para jogar, né? Por exemplo, para a lateral direita, as negociações com o Rafinha avançaram, né? E o Rafinha é um jogador que, se vier a ser contratado, é um jogador que chega para jogar. Acho que sem sombra de dúvidas. E eu acho que para segundo volante, para a zaga e para a lateral esquerda também o pensamento tem que ser o mesmo. Muito se fala, por exemplo, para segundo volante do Júnior Urso. Eu tenho minhas dúvidas. É claro que ele pode vir a ser contratado, pode chegar a arrebentar, mas eu acho que o Flamengo precisaria ir atrás de jogadores de um nível maior, exatamente como foram as contratações feitas até aqui. Jogador que chegue para jogar, sem sombra de dúvidas. Eu não sei se alguém pode garantir que o Júnior Urso chega e o Abel fala: opa, Arão, agora você vai vir para o banco porque chegou um jogador aqui, né, que vai chegar para jogar. Eu sei que o elenco vai rodar, isso tudo, mas quando eu falo chegue para jogar, é o time que na hora H vai precisar jogar na Libertadores, jogar numa decisão, jogar numa partida grande de Brasileirão. Então, quando eu falo chegar para jogar, seria para esse time mesmo principal, né? E ao meu ver, o Júnior Urso, eu acompanhei bem no Atlético Mineiro, ele teve uma boa passagem, não foi maravilhosa, não foi ótima, não foi excepcional, foi apenas boa. Ele não foi titular absoluto, ele revezou, ele nem sempre foi titular. Outros jogadores eram titulares, ele começou no banco algumas partidas também, então eu não sei se seria um jogador assim. E aí eu vou explicar até porque, não só por isso eu tenho as dúvidas na contratação, mas também porque eu acho o seguinte: o Willian Arão acabou de renovar contrato. Se traz o Júnior Urso, ou um jogador desse nível, que se não vier por empréstimo, né, ou se, por exemplo, o Júnior Urso não seria por empréstimo, mas se fosse um caso por empréstimo, tudo bem, mas se fosse um jogador contratado, provavelmente ele vai chegar assinando um contrato de 3, 4 anos. E aí você vai ficar com o Willian Arão, que acabou de renovar, e mais um outro jogador de um nível ali parecido, talvez um pouco superior só, por anos. E aí, para você trazer um outro jogador desses que eu falo que cheguem para jogar, talvez tenha uma dificuldade, porque você já vai estar com dois jogadores com salários relativamente altos, né, da mesma posição. Isso pode atrapalhar para trazer outros atletas nessa mesma posição, até porque o Flamengo paga salários altos, né? Então muitas vezes tem dificuldade de negociar esses atletas. O Willian Arão, por exemplo, foi um jogador que interessou a vários clubes no início do ano, né? O Flamengo recebeu sondagens e propostas pelo Willian Arão, preferiu não negociar. A partir do momento que renova, aumenta o salário também. Então poucos clubes têm condição de talvez contratar o Willian Arão pagando a mesma coisa que o Flamengo paga. Então eu acho que se for para trazer um segundo volante, eu acho que tem que ser um jogador que fale, que qualquer treinador que esteja, seja o Abel ou outro, fale: não, esse cara aqui é ele que eu vou botar para jogar. Exatamente como foi o caso, ao meu ver, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, né? E isso também vale para mim para zagueiro. Falaram do zagueiro brasileiro que jogou a Copa do Mundo pela Suíça, falaram outros nomes. Eu acho que o Flamengo tem que seguir tentando jogadores como o Dedé, como o Miranda, como o Gil, desse nível. Porque se for para você trazer um zagueiro, você tem uma zaga com o Léo Duarte, que eu vejo um potencial absurdo no Léo. Já acho um zagueiro praticamente pronto, e é um zagueiro que ainda vai evoluir muito, ainda tem que melhorar, mas é um zagueiraço, ao meu ver. O Rodrigo Caio, que até ontem estava sendo convocado pelo Tite. E o Rodolfo, que é um bom zagueiro também, o problema dele só é uma sequência, mas é um bom zagueiro. E o Tuller, que volta da seleção sub-20. Então você tem zagueiros que eu acho que para a primeira fase da Libertadores e para o Campeonato Carioca, tranquilamente podem dar conta do recado, né? Então eu acho que o Flamengo tem que continuar tentando um zagueiro assim,
Caso não consiga, eu esperaria para a janela do meio do ano. Isso vale não só para zagueiro, quanto para lateral esquerdo e quanto para segundo volante. Por quê? Ao contrário do Brasil, que é o único que tem a janela diferente do mundo inteiro, o meio do ano é fim de temporada no exterior e os times se preparam para o início de outros. Então é muito mais fácil eles negociarem jogadores porque eles têm uma janela grande, e é a maior janela deles, para contratar reposição. Então, alguns em final de contrato, outros que pedem para sair. Uma coisa é o clube perder jogadores no meio da temporada, ele pode ficar com aquela posição carente. No final de temporada não, eles reformulam parte do elenco, então é mais fácil. Então eu acho o seguinte, para contratar um segundo volante, ou para contratar um lateral esquerdo, ou para contratar um zagueiro incontestável, ou, ao meu ver, a diretoria do Flamengo deveria priorizar o que foi feito até agora. Ou o jogador que chegue para vestir a camisa, o jogador que já chegue para jogar, para ser titular, né? Ou eu aguardo um pouco o início o início da próxima janela. Acredito que esse elenco do Flamengo pode tranquilamente ganhar o Campeonato Carioca e pode se classificar na primeira fase da Libertadores. Eu acho que uma perda no título do Carioca ou uma eliminação na Libertadores não seria porque faltou um segundo volante, por exemplo. Então, ao meu ver, ou o Flamengo contrata um jogador agora do nível do que contratou para as outras posições, ou segura um pouco aí para a janela do meio do ano. Tá bom? Galera, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no Papo de Bola, espero que vocês tenham curtido. Dê um like aí, dê uma moral pro amigo aqui, né? Vai lá no sininho, porque eu vou começar... Meu pensamento é começar a fazer mais vídeos sobre diversos assuntos, não só sobre Flamengo, sobre futebol nacional, futebol internacional, enfim, sobre várias coisas do esporte, ligadas ao esporte. Então, se puder, vai lá no sininho, compartilhe o vídeo, indique para os amigos, peça para a galera seguir, tá bom? Vamos junto, abraço!